O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, Instituto BAT, FUNAG, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. Olá, amigos e amigas do YouTube, Facebook, Instagram, TV Regional. Eu me chamo Gilvão Maurício e hoje tenho a honra de conversar com ele, que é formado em análise química, formado em teologia, pastor e meu amigo, Arlênio Gomes. Que honra receber o senhor aqui. Como é que o senhor está, meu pastor? Meu grande amigo, muito obrigado você ter me chamado para essa entrevista. Eu estou bem. Pode perguntar aquilo que eu souber, eu falo. O que eu não souber, você fala. Louvado seja Deus. Primeiro eu quero agradecer ao senhor, tá? Pelo o carinho que o senhor me recepcionou lá nos 25 anos, né? Da igreja de aniversário do senhor como meu pastor, não é isso? Uhum. E os 76 78. 78, né? Uhum. De aniversário da igreja. Da Decan Geral. Da Decan Geral. Uhum. Então eu quero agradecer ao senhor pela recepção que o senhor me deu lá. O senhor foi muito, muito carinhoso, muito generoso comigo. Eu sou grato a Deus por isso. E louvo a Deus pela sua vida, porque o senhor é um pastor que é referência aqui em Cantagalo, né? E região. Então é um prazer para mim estar recebendo o senhor aqui nesse podcast, né, para a gente estar batendo esse papo, e você que está em casa vai poder estar acompanhando e conhecendo um pouco mais da vida do pastor Arlênio. Beleza? Pastor, a gente sempre inicia com uma pergunta que é peculiar, é uma pergunta que já virou clichê aqui no podcast. Eu sempre pergunto assim: quem é pastor Arlênio Gomes? Rapaz, eu sou uma pessoa simples, nascido no 2º distrito de Itaperuna e trabalhei muito, sim, tanto na roça, e aos 14 anos eu entrei em fábrica de cimento. E trabalhei 30 anos em fábrica. 30 anos? Uhum. Eu sou analista químico e sou crente desde 7 anos, 70 anos de evangelho. Nossa, é uma estrada, né? Uhum. Então, eu sou a pessoa mais simples possível. Percebe-se. Tá bom? Percebe-se. Esse é o pastor Arlênio. Louvado seja. Amigo seu, amigo de todos. Louvado seja Deus. Isso é muito importante. A gente ter comunhão, né, pastor? A comunhão, ela é importantíssima, né, na vida da gente. A gente faz essa pergunta para as pessoas de fato saberem, né? Quem é o pastor Arlênio, né? Como é que ele se comporta? Porque às vezes olha e fala, o pastor Arlênio, ele é meio, né? Vou usar um termo assim, chulo, ele é marrentão. Então, mas não é nada disso, né, pastor? É pura humildade. Quem conhece o senhor sabe do carisma e o carinho que o senhor tem, né? Pastor, vamos lá. Fala um pouco sobre o ministério, a Decan, e quantas ramificações, ou seja, quantas congregações o senhor possui dentro da administração do senhor. Fala um pouco sobre a sua igreja e as congregações que o senhor possui. A Decan, eu assumi há 25 anos atrás como presidente.
Sim. Era uma sede com 9 congregações. Numa igreja com um povo maravilhoso. Aprendi a trabalhar com eles, porque eu já vinha há 40, um total de 40 anos que eu trabalho com eles. Sim. E assumi como presidente da igreja e comecei a trabalhar. Da DECAM, nós trabalhamos e formamos outros ministérios. Então, a DECAM é uma igreja maravilhosa, um ministério maravilhoso. Em todas as igrejas evangélicas da nossa região, tem um que já foi da DECAM. Verdade. Entendeu? Eu, particularmente. A sua esposa é neta de gente da DECAM. Sim, sim, é verdade. Entendeu? E a DECAM formou a DEJAC, sim, em Friburgo, em Cachoeiro, e a DECAM formou a DELAR em São Gonçalo e em outros países. É que você pode perguntar. Em outros países? Então a DECAM não se prendeu só aqui no Brasil. Em qual país que o senhor tem congregação? Ou seja, nós abrimos na Flórida, nos Estados Unidos. Abrimos uma na cidade da Espanha chamada Castellón de la Plana. Nossa, que legal. Perto de Valência. Que legal. Nós ajudamos a área missionária na Escócia, em Portugal. Nossa, que trabalho. Em Moçambique, nós ajudamos a cuidar de crianças em Moçambique. Que legal, pastor. Também no sertão da Paraíba e do Piauí. Nossa, cumpre verdadeiramente o propósito para qual a igreja foi chamada. E esse é um exemplo que o senhor traz para a gente que me chama a atenção e me deixa muito feliz, porque o senhor começou a DECAM, né? Quando o senhor começou na DECAM, como o senhor disse, era apenas uma igreja com poucas congregações, certo? 9 congregações. E hoje, quantas congregações a DECAM possui? A DECAM hoje tem 24. 24. De 9, o senhor conseguiu expandir para 24. E, pastor, quais são as dificuldades que o senhor enfrenta, ou não digo dificuldades, talvez não seja essa a palavra certa. Quais são as... vou usar dificuldades que o senhor enfrenta assim para administrar, porque, cara, 20 que o senhor falou? Chico, mas 25. Eu já atingi essas outras que eu criei também, eu sou presidente delas. Sou presidente de todas elas. Então, quais são as dificuldades que o senhor enfrenta para poder cuidar de todas essas congregações? Enfim, como o líder majoritário ali, não acredito que não seja fácil, né? Hoje, a maior dificuldade é um bruxismo que eu tenho. Sim. Que me impede um pouco de falar. Mas eu tenho uma equipe muito boa. Muito boa. Isso é importante, né, pastor? Preparar. Eu preparei pessoas jovens para me ajudar. Esse que eu preparei não tem mais de 50 anos. Que legal. Cada um tem mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Não chega à idade mais de 50 anos. Tudo gente jovem. Tudo uma garotada, então, que foi preparada pelo senhor para administrar uma função importante. Acreditei neles, eles acreditaram em mim e pronto. Outra coisa. Gente, vocês não estão entendendo. Eu estou de frente para um pastor que eu acredito que aqui em Cantagalo
ele é o pastor que mais possui congregações espalhadas, não só aqui dentro de Cantagalo, mas nos entornos, né? Eu digo, todos os distritos de Cantagalo têm a DECAM. Tem a DECAM, então é o pastor que mais possui congregações espalhadas aqui na nossa região, fora do país. Então isso chama muita atenção, porque tem muitas pessoas que elas ficam dentro daquela redoma e não buscam expandir, né, o seu ministério. E o senhor é um pastor destemido. O senhor não tem medo de avançar, de preparar alguém, de consagrar pastor. E nós vemos hoje, a gente enxerga hoje, que há uma certa limitação no meio dos pastores com relação à consagração. Como que o senhor enxerga isso? O senhor tem alguma dificuldade para levar alguém ao episcopado, ao presbitério? O senhor enfrenta alguma dificuldade para isso? Quais são as suas observações com relação? Eu consagro gente que tem uma bagagem para trabalhar. Sim. Eu nunca consagrei preguiçoso e nem desocupado. Essa é uma marca registrada, né? Nunca tive problema com o povo que eu não tenho medo de consagrar o obreiro. Isso é lindo demais. Eu consagrei muitos pastores, muitos evangelistas, muitos presbíteros, diaconisa, missionário e etc. E por aí foi, sem medo nenhum. Porque eu acho que não tem necessidade de ter medo quando o senhor conhece a pessoa, né? O senhor preparou, se o senhor preparou, o senhor depositou uma confiança naquela pessoa, né? Então o senhor sabe que essa pessoa vai exercer um bom trabalho. Agora, o senhor já teve dificuldade com alguém no sentido de repente, trazer alguma decepção para o senhor, e o senhor ter que tratar dessa pessoa, né, para proteger, preservar ela, ter que tirar, só não precisa citar nome, é só dizer se o senhor já passou por isso, de ter que tirar ela, né, e deixar ela ali para ser cuidada, ser tratada, e depois o senhor retornar com ela. O senhor já teve essa dificuldade? O senhor tem dificuldade para retornar essas pessoas? Ou não? Como que o senhor lida com isso? Eu não tive muita dificuldade com isso, não. Aqueles que não quiseram ficar comigo foram embora. Pronto. Mas não há uma barreira entre a gente. Sim. A comunhão permanece. Sim. Mas tem gente que é preferível ficar lá e a gente aqui. Sim. A Bíblia ensina isso, né? A Bíblia diz que, se for possível, tenha paz com todos. Sim. Mas eu não tenho nada contra ninguém, porque a obra é de Deus, não é minha. Tá certo. Essa é uma palavra forte. Forte. Vamos lá. A DECAM é uma engrenagem que não para. O senhor sabe disso, né? É uma engrenagem que continua girando. Sendo assim, quais projetos que o senhor tem para o futuro da DECAM? O ano que vem é o ano 25 é o ano da realidade. Não vai ser um ano de não. É real. Se você quer trabalhar, trabalha. Se não quiser, não trabalha. Sim. Mas eu tenho um projeto ano que vem muito grande. Abrir uma igreja na capital da Escócia, em Edimburgo. Glória! Já tem a pessoa e já tem o local. E já está tudo encaminhado. Nós vamos trabalhar, a princípio, com 3.000 euros por mês pagar. Sim. E já estamos arrumando 20 companheiros para nos ajudar. 20 voluntários. Já tem 10. Nossa. Em fevereiro nós devemos começar. Já está aí, então, para ano que vem, então, fevereiro. Eu tive na Escócia, uma cidade maravilhosa. Como foi a recepção do senhor lá? Ótimo.
Bem recepcionado. Eu gosto de quem gosta de mim, mas também gosto de quem não gosta. Ai, louvado seja Deus, meu reverendo. Aprendi a contentar com o que tenho. Tá entendendo? Sim. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu acredito que é o único pastor que aqui na região, eu não sei, talvez eu esteja equivocado, mas por não conhecer, eu vou falar isso. Se eu estiver equivocado, os senhores que estão em casa me perdoem. Todos eles são meus amigos. Mas eu acho que o senhor é o único daqui da região, eu posso ser honesto em dizer isso, de Cantagalo, que tem igrejas fora do país. Aqui de Cantagalo eu posso ser honesto. Ó, que tem igreja eu não sei, mas tem frente missionária. Tem frente missionária, né? Tem muita gente, tanto Cantagalo e Cordeiro, que ajuda missões em outros países. Sem pestanejar. Então a igreja Decã é uma igreja missionária. É uma igreja... E ela só cresceu porque nós somos missionários. Semeia. A igreja que não tem missões, ela não tem chance de crescer. Está fadada a ficar mirrada, né? Exatamente. E isso é muito importante. É muito importante. Não adianta você ficar preso ali e ficar com medo. Tem que buscar o desenvolvimento. E até porque as almas estão aí, pastor. Eu aprendi uma coisa assim. A igreja cresce se você está achando que os outros crescerem também. Sim. Senão, Senão não vai, né? entendeu? O senhor está correto. O senhor está correto. Vamos lá. Vamos para mais uma pergunta? Deixa eu ajeitar o senhor para ficar bem aqui. Vamos para mais uma pergunta, ó. Como manter... Essa é boa, hein, meu reverendo? Tá aqui? Tá aí. Como manter a chama ministerial acesa depois de mais de 25 anos de ministério pastoral? Ó, eu sou líder desde os 18 anos na igreja. Sim. Anos de idade. Com 26 anos eu passei... Espera aí, só um minuto. O senhor é líder desde 20... Não, desde que eu tinha 18 anos. Mas o senhor é líder em que sentido? Como pastor? Não. De igreja, Tá. de jovens, de tudo. Entendi. Então o senhor cuidava da juventude, tinha suas funções ali. Sim, senhor. Pode prosseguir, por favor. E, na verdade, eu não tinha um projeto de ser um pastor presidente, só ajudar a pessoa. O senhor não pensava nisso? Um dia Deus falou comigo que sim. Levou 7 anos para cumprir aquilo que ele falou. 7 anos trabalhando e esperando a promessa cumprir. Eu fui líder da juventude norte e noroeste da Serrana e fiz parte da juventude da Assembleia de Deus do Estado do Rio. Nossa, que bagagem. Adquiriu experiências... Na nossa convenção SEAD, eu já fui secretário dela. Adquiriu muita experiência ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Pastor, o senhor é um homem também que é conhecido por trazer para Cantagalo, né, um evento que é muito importante, que é a reunião da convenção que o senhor faz parte, né? E esse evento é um evento que, de fato, né? Cantagalo. E aí vale ressaltar para os senhores comerciantes, para os senhores do comércio, que eventos como esse que o pastor Arlene promove, ele gera as pessoas, automaticamente, elas vão almoçar no restaurante, automaticamente elas vão tomar um café na padaria. Então isso movimenta a cidade de uma forma extraordinária.
esses eventos. O senhor tem projeto para o ano que vem de estar realizando essa reunião de convenção? Porque eu só conheço 2 pastores aqui em Cantagalo que fizeram isso, que é o meu falecido pastor Jonas, né, do Espírito Santo, meu sogro, e o senhor. Né? Nessa proporção aí, o que eu conheço são vocês. Eu fiz 3 convenções aqui, 3 dias de cada convenção. Todos os hotéis, tudo foi ocupado. Olha só. O ano que vem eu até penso. Eu não fiz mais do que eu não fiz. Sim. Porque se convidar, o povo vem. Né? Eles são doidos que eu faço. Já estão ansiosos para participar de uma nova, né? E o senhor tem projeto, então, para o ano que vem? Talvez o ano que vem não vão estar. Sim. Interessante. Vamos lá, então. Como permanecer por tanto tempo na liderança, tendo em vista que os desafios do campo que o campo oferece? Como permanecer por tanto tempo na liderança, tendo em vista que o campo oferece muitos desafios ao senhor? São 25 anos de ministério. Sim. E quantos desafios o senhor já enfrentou? Como se manter firme diante de tudo isso? Eu sou ministro há 39 anos. Fui vice-presidente de 2 campos. E 25 anos como pastor. Cada dia eu tenho uma chamada e uma vontade de fazer as coisas. Mas eu só vou ser presidente até a hora que Deus falar assim, parou. Sim. Mas quero ter uma equipe já para dar sequência. Para dar sequência e eu sair devagar. Não sei quando. Sem pressa, né, pastor? Mas o senhor, dentro desse período, né, que o senhor é pastor, né, da ADECAM. Presidente da ADECAM. Presidente da ADECAM, isso, desculpa aqui, estou corrigindo. O senhor, como presidente da ADECAM, quais foram os desafios que o senhor enfrentou como presidente? Os desafios foi reestruturar tudo. Porque não foi fácil, o senhor assumiu, né? Uma igreja... E cada pastor antes de mim tinha um projeto. E Deus botou no meu coração um outro projeto. Entendi. Eu mobiliei tudo, eu comprei terrenos. Na sede agora nós compramos uma área de baixo em cima. Sim. Para fazer um tempo grande. Mas eu tive muitos desafios. Entendeu? Imagino. Nesse período, eu trabalhando na igreja, eu tive câncer, eu tive Covid. Nossa. Eu tive dengue, mas Deus me curou de tudo. Louvado seja Deus. Entendeu? Em tudo o senhor foi vitorioso. Aí, e isso passou porque eu tenho Deus e uma equipe que me ajudou. Sim. Gente, eu sempre falo, isso é muito importante. Você que é líder de jovens de igreja, é importante ter uma igreja, né? Eu tô aqui de frente de um homem que tem bagagem para poder dialogar, tem know-how para poder dialogar sobre essas coisas. E o pastor Arlênio, ele passa pra gente esse lado de ser honesto e sério com a sua liderança. Se você é líder de jovens, então faça isso com muito amor, muito carinho. Porque, pastor, o senhor como líder de jovens, você sabe que a juventude é o futuro da igreja. Né? Se eu tiver uma juventude bem preparada,
Nossa, pastor, eu acredito que o senhor se lembra que lá atrás, né, há anos atrás, a juventude era uma juventude assim, bem mais firmada, né, digamos assim, mais séria, né, e os pastores na época, o senhor passou por isso, né, o senhor sempre foi maleável, mas sempre foi firme também, né, naquilo que precisa ser firme, o senhor era firme. Então eu identifico que naquele período lá atrás, as pessoas tinham um certo temor a mais. O senhor enxerga, na visão do senhor, como que o senhor enxerga isso? Nos dias de hoje, como trazer de volta esse temor que as pessoas tinham lá atrás, esse respeito que as pessoas tinham pelos pastores? Não estou dizendo que o senhor não é respeitado, porque eu sei que o senhor é, mas existem muitas igrejas que, né, alguns líderes perderam esse respeito dos jovens. Como trazer isso de volta? Qual o conselho que o senhor daria, né, para as lideranças, assim, com todo esse conhecimento que o senhor tem? Eu sou de uma época que os pastores implantavam as coisas. Eu quero isso e acabou. Sim. E quando eu assumi a igreja, eu tinha um sonho de deixar todo mundo trabalhar, mas maleável. Que os jovens tivessem voz. Sim. Eu consegui. Jovens ao ministério estão me ajudando. Eu tenho aqui Patrick, Gediel, Lucas e tantos outros. E mulheres que eu boto na direção das igrejas. E são pessoas que, gente... que dá conta. Que dá conta, tá indo, né, pastor? Tá indo, tá funcionando, tá dando tudo certo. Vê a quantidade. Tá dando tudo certo e a gente vê que o trabalho tá funcionando, há anos está aí dando certo e só tá crescendo. A palavra de Deus diz, né? Crescer e multiplicar. Agora tem uma coisa que a gente tem que pensar. Além de Deus, um pastor precisa ter uma família. Sim. Uma esposa e uma família que lhe ajuda. Essa é a base, né? A minha esposa é uma base de ajudar muito minhas filhas. Louvado seja Deus. A Zilândia, então, né, pastor? Zilândia dirige uma congregação de Macumba. A Zilândia, eu não tenho intimidade com ela, tá? Deixo claro isso pro senhor. Mas eu vejo que ela é assim. Eu não sei se eu posso dizer isso, se não me leve a mão, mas eu vejo ela como um braço direito do senhor ali. Ela tá, eu vi lá na festa lá, ela sempre se movimentando e organizando alguma coisa, e ali em cima do púlpito, e fazendo e trabalhando. Que garra, né? Que disposição que essa mulher de Deus tem, né, pastor? O bom é que ela tem, mas as outras também tem, não é? São incentivadas a... Talvez Obreiros também me ajudam, pastor Sadi, pastor Wagner, pastor Fabiano, Genel, e outros tantos aqui. Todo mundo ali... A minha diretora financeira, mais de 20 anos que trabalha em Santos, trabalha na igreja com a gente. Zé Luiz agora está trabalhando comigo também. Sim. Minha neta é uma cabeça pensante. Sim. A sua neta é uma que usa óculos? Eu acho que eu vi. E tantos contos de jovens irmãos que nos ajudam. E pastor, sinceramente, eu olhei para sua neta assim, eu percebi uma certa seriedade nela, que pela idade dela, né, pastor? Gente... Ela tem 18 anos. Pela idade dela, muitas pessoas da idade dela não têm a seriedade que essa menina tem, não. Ela tem 18 anos. Sabe o que ela começou a fazer agora? Sim. Engenharia de produção. Nossa. Que legal. Legal. É muito importante isso, né? Já pensando no futuro, né? Não se prendendo a coisas que não levam a lugar nenhum. Não é? Focada no reino dos céus, focada na obra de Deus, né? E isso tudo, pastor, eu tenho certeza que é reflexo do excelente trabalho que o senhor tem realizado, né? As pessoas olham para o senhor como referência, né? Tem o senhor por referência, respeitam o senhor e executam as tarefas que lhes são, né,
propostas ali. Vamos lá, como manter a igreja atual a permanecer em suas bases doutrinárias? Na visão do senhor, como que o senhor mantém a ADECAM, ou não vou falar para ADECAM, vou falar para geral agora, tá? Vamos falar no geralzão, para todas as igrejas agora, na visão do senhor, como manter a igreja atual, tá, permanecer com suas bases doutrinárias sem fugir delas? Tem que ser com oração, jejum e Bíblia e palavra. E tem uns que mudam um pouco, mas não vão a lugar nenhum. Tem gente que faz muita papagaiada, mas se não tiver essa base, não vai a lugar nenhum. Não pode quebrar essa estrutura. O princípio. O princípio, então, o conselho que só daria é jejum, oração e Bíblia. Saiu disso daí. Submissão às suas lideranças. Isso é importante. Isso é muito importante. E os líderes também saber o que ser líder. Sim. Porque se não tiver um pulso firme para liderar, nós temos exemplos bíblicos, né? Você está olhando em mim, está vendo algo. Sim. Mas se você não visse em sinceridade, eu nem estava aqui. Você não queria nem estar aqui. Exatamente. O senhor falou tudo agora. Isso aí já dava um corte, meu Ivanilton. Dava um corte aí pro Instagram ou pro TikTok. Exatamente. Quando a gente conhece a história por trás da pessoa, a gente cria uma credibilidade nela, né? E essa credibilidade, ela é importante, porque sem essa credibilidade, uma pessoa vai apagando, pastor. É como uma vela que vai se queimando ali até chegar no finalzinho, apagou, acabou a luz. Né? E nós temos exemplos de líderes dentro da Bíblia, né, que lideraram com destreza, com ousadia, né? Moisés, exemplo de Moisés, excelente líder ali que teve os seus momentos de fragilidade, porque ninguém é super-homem, todo mundo tem o seu momento de fragilidade, mas com louvor ele conseguiu, né, trazer libertação para o povo, né? Enfim, eu acho que o meio evangélico hoje precisa valorizar pastores como o senhor. Que isso aqui, gente, pelo amor de Deus, para você que está em casa, você é meu amigo pastor, tem muitos amigos, pastor Alexandre, pastor Joel, pastor Marco Cavaleiro, inclusive vou estar lá no pastor Marco Cavaleiro fazendo a cobertura lá da inauguração lá da igreja lá, né? E tantos outros, pastor Messias, gente, eu amo todos vocês, pastor Gelber, amo todos vocês, mas eu tô diante de um cara, de um pastor, que não é brincadeira não, irmãos, é sério isso aqui. Tem bagagem espiritual, não que os outros não tenham, mas tem uma história linda de administração, porque o senhor é um excelente administrador, porque se não fosse não teria crescido. Então eu acho que os pastores da região, alguns pastores, deveriam pegar o senhor como exemplo, sentar com o senhor, o pastor, Arlene, bora lá tomar um café na padaria? Eu quero ouvir o senhor. Eu quero aprender com o senhor alguma coisa. Isso é humildade, pastor. Eu como um garoto, um menino jovem, eu preciso sentar com o senhor para ouvir o senhor, igual estou ouvindo aqui. A gente não tem essa oportunidade de estar sempre conversando, porque o senhor é um homem ocupado, né? Tem as suas atividades dentro do seu ministério, que é enorme. Então, eu acho que toda oportunidade ela tem que ser bem aproveitada. Tem que ser bem aproveitada. E eu tô aqui conversando com o senhor e estou aprendendo hoje com o senhor a seriedade de administrar o ministério, e isso fermenta o meu coração. Amém. De tal forma que eu fico assim, gente, eu quero ser assim. Eu quero
ter essa disposição, olha a idade que o senhor tem, e o vigor de um menino de 18 anos de idade para fazer a obra. Eu vejo quando o senhor está lá no púlpito, a alegria que o senhor dirige culto, pula, canta, fala em mistério. Esse é o pastor Arlênio, né? Quem conhece o pastor Arlênio de verdade, tem intimidade com ele, sabe que o que eu estou falando aqui não é demagogia, é uma realidade. Qual o conselho, já que o senhor é líder, foi líder de jovens, né? Trabalhou um bom tempo aí com a juventude. Então, qual o conselho o senhor daria para a liderança de jovens para lapidar futuros líderes? Ou seja, jovens que estão sendo preparados para preparar outros líderes, né? Jovens líderes, né? Se preparando aí para preparar novos líderes. Qual conselho que o senhor daria para essas pessoas? A primeira coisa é ele querer ser líder. Sim. Segundo, ele querer aprender. Ter humildade, né? Humildade. E muito trabalho, ou ouvir mais e falar menos. Esse é o conselho do senhor. E começa a ir acertando as coisas. Tipo, tomou um puxão de orelha, não vai fazer biquinho, né? Vamos lá, vamos entender que é pro bem. Eu costumo sempre falar isso aqui, pastor. Eu falo isso aqui. Eu prefiro uma crítica, né? Uma crítica sincera do que um sorriso ou um tapinha nas costas falso. Porque a crítica sincera, ela me impulsiona a avaliar o que eu estou fazendo, se está certo ou errado, para que eu me torne uma pessoa melhor. E esses jovens, eles vê pessoas que podem ensinar eles. Sim. Enxergar. Entendeu? Sim, senhor. Mas se eu começar a não querer ver, aprender, vou jogar. Exatamente. Porque existe muitos que querem, mas querem bater de frente, né? E bater de frente com liderança é um negócio muito, muito estranho, né? Muito, muito feio e não vai levar a pessoa a lugar nenhum. E o meu aprendizado, eu fiquei 30 anos dentro de 2 fábricas de cimento. Sim. Você ficou quanto tempo? 30 anos, dentro de 2 fábricas de cimento, aprendendo. Ali foi também uma escola, né? Para extrair dali assim, traços de liderança. Porque o senhor era um administrador lá dentro, se eu não me engano. Sim, eu era respeitado, eu trabalhava muito. Sim, sim. Vamos lá, pastor. Como manter a chama ministerial acesa depois de mais de 25 anos de ministério pastoral? Rapaz, se você não sentir vontade de fazer as coisas, você vai andar e se perder. A chama tem que estar acesa dentro de você para a obra crescer. Sim. E quando você passar para o outro vê que tem um líder que tem essa chama. Sim. Entendeu? E o conselho que o senhor daria para aqueles que estão aí com a brasinha, né? Perdeu essa chama, mas ainda tem uma brasinha. Qual o conselho que o senhor daria para essa pessoa reacender isso aí de novo? Vou reacender isso aí, dar um passo atrás, às vezes precisa, para dar 4 para frente. Exatamente. Fazer uma reflexão, né, pastor? Vamos lá, essa pergunta aqui é muito importante. Que conselho o senhor deixaria para os pastores que estão iniciando sua jornada ministerial? Qual é o conselho que o senhor daria? Trabalhar muito
e ter humildade. Sim. Não achar que é o dono da verdade. Aprender com os demais que estão na sua igreja também. Porque às vezes um diácono Ensino também. ensina, às vezes tem um bom conselho para dar para um pastor. Essa humildade é importante, né, pastor? Faz uma base para crescer. Entendeu? Molde uma equipe, cria uma equipe. Ouve a equipe, ensina. E caminha que vai fazer muita coisa. Louvado seja Deus. Tá vendo aí, gente? Esse aí é o conselho do meu reverendo aí para vocês, senhores, né, que estão iniciando. E de outra coisa, eu não sou o dono da verdade, não. É o que eu acho, é o meu conselho. Ninguém é, né, pastor? Mas tem gente que acha que é. E é isso aí que... vou usar um termo chulamaço, o cano de muita gente, né? Prejudica muita gente a avançar e a chegar em lugares maiores, digo assim, né? Vamos lá, essa pergunta também é muito importante. O senhor é pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou pós-tribulacionista? Se eu sou o quê? Tribulacionista meso ou pós-tribulacionista? Qual é a sua visão dentro disso? Eu sou pré. O senhor é pré? Por que o senhor é pré? É bíblico. Porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. Sim. Os 7 anos, quando, nesse período de 7 anos, a igreja está com Deus, com Jesus. Então essa é a sua visão É a minha visão. teológica dentro da Bíblia. A igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja não. Amém. É aquilo que eu aprendi com meus professores e tudo. Que legal. Vanilton, tem aí alguma... Vamos lá, as mensagens? Vamos aí, bonitinho, passa pra gente aí, passa pra câmera no meio. Muito agora, não sei se eu vou conseguir. Meu reverendo. Vamos lá, onde que tá que eu não tô vendo? Olha lá, ó. Leonardo Bessa, a paz do Senhor, Deus vos abençoe. Esse aí é um grande amigo que Deus está ouvindo, tá? Que Deus trouxe para o nosso ministério. Isso é um crânio. Chama ele um dia também aqui. Vou chamar. Ó, tá vendo aí, Leonardo? Vou te chamar aqui. Rapaz, eu conheço o Leonardo. Eu conheço o Leonardo. Ele é bênção mesmo. Vamos lá pro próximo? Miguel diz, a paz do Senhor. Miguel. Paz do Senhor, Miguel. Deus abençoe. Miguel é um garoto bom, rapaz. Com 15 anos, trabalha na igreja, ajuda. Desenrolado. Controla o som da igreja. Que legal. Tá vendo? A família boa, mãe, então. Louvado seja Deus. Cleomar Pereira Lopes. Pastor Arlênio. Homem de Deus. Forte abraço. Meu grande amigo, que era de Togo, mas agora está na região dos Lagos. Que legal. Ele, a esposa dele e o filho dele. Pastor Arlênio conhece todo mundo. Vamos lá? É o que me dava mais trabalho na juventude dele. Pastor. Mas ficou gente boa. Aí, tá vendo? Foi bem doutrinado, moleque né? bom. Né? Ai, que benção. Tá lá, ó. Leonardo Bessa diz assim, ó. Um abraço ao meu pastor, presidente Arlênio Gomes. Saudações ao irmão Gilvan. Ô, meu amigo, saudações. Deus lhe abençoe. Obrigado, meu irmão. Em breve, eu quero te trazer aqui a pedido do nosso reverendo pastor Arlênio. Vamos lá, ó. Denise Coimbra. A paz do Senhor a todos. Conhece a Denise? Denise é a mãe do Miguel. A mãe do Miguel. Uma nova convertida, mas faz um trabalho maravilhoso na nossa sede. Louvado seja Ela Deus. mora aqui no Quinto Zonto. Nova convertida e já está aí muito trabalho. Interessado em trabalhar, né, pastor? Vamos para o próximo, Vanilton? Vamos lá. Leonardo Bessa de novo, ó. Eu tenho sido preparado pelo pastor Arlênio. Um homem muito generoso e discipulador.
Obrigado, meu amigo. Você é gente boa. Te ama, hein? Te ama. Não tem como te amar, né, pastor? Ele, a família dele, o filho dele é músico, ele também é. A esposa é de Santa Catarina. Ai, que bênção. Não tem como, né, deixar de amar um homem que é carismático como o senhor. Tá lá, ó. Fagner Monteiro diz assim, ó. Em breve estarei de volta, sendo pastoreado por esse grande homem de Deus. Você conhece Fagner Monteiro? Fagner Monteiro, ele morou uns tempos no bairro Novo Horizonte. Sim. Agora ele mora lá em Cordeiro. Eu conheço o Fagner. Conheço. Ele e a esposa dele são pessoas maravilhosas. Estou te esperando, Fagner. Aí, Fagner, ó, também te conheço. Fagner é gente boa demais. Gente boa demais. Pastor Arlen tá te esperando voltar, hein? Vem que tem trabalho para você. Avi Grau, é isso mesmo? Ave do Grau. Ave do Grau. Não conheço pessoalmente, mas sei que é um exemplo de pastor idôneo e zeloso pelo evangelho. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Tem lutado para isso. Louvado seja Deus. 70 anos de crente. É isso aí. Pessoal, vamos lá. Para você que ainda não se inscreveu no canal, por favor. Cadê minha neta? Só daqui a pouco ela aparece. Gente, você que ainda não se inscreveu, entra lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, continue aí deixando seu comentário, porque isso é importante, é muito importante pra gente, tá bom? Vamos que vamos lá? Vai lá, Vaniltim. Karen Anne Gomes. Cariane Gomes. Cariane. Desculpa. Karen Anne Gomes. Meu avô, meu maior exemplo. Essa é a minha vida. Essa aqui é a neta? Essa é a minha neta. Ai, só tenho uma neta, mas ó. Que bênção, né? Prega muito também. Eu imagino. 18 anos. Tendo o seu como referência lá, né? Vamos lá? Próximo, acho que é Ilma Ferreira Gomes. Meu irmão lá de Alcântara. Tá dizendo ali, meu irmão amado. Ela é minha irmã do coração. Amado. Um abraço para você, minha irmã. Deus abençoe. Menina ótima, minha amiga do coração. Carlão Aquino, paz do Senhor, presbítero. Que Deus abençoe esse canal. Esse aí, pastor, é lá da nossa igreja. Pastor, presbítero Carlos. Homem de Deus. Deus te abençoe, Carlos. Homem de Deus. Deus te abençoe, Carlão. Tamo junto, hein? Obrigado, hein? Amanhã estaremos aí dando glória. Vamos lá, Vanilton. Fagner Monteiro diz assim, meu pastor exala sabedoria. Que é isso, meu irmão. Dá um abraço à sua esposa aí, que é minha amiga também. Vamos lá, Vanilton. Vamos lá. Jackson Aguiar, ele diz assim, pastor Arlênio é o meu pastor. Jackson é um garoto novo. Sim. Que um dia precisei de botar um dirigente de congregação. Ele tinha 22 anos. Eu botei ele para dirigir Euclidelândia. Está fazendo um ótimo trabalho. Até hoje. Louvado seja. 2 anos lá trabalhando. Muito bom menino. Deus abençoe o Jackson. Amém, Jackson? Continua nessa pegada aí. Jackson Aguiar de novo. Ele diz assim, ó. Esse homem acreditou demais em mim. Aí. Tá vendo? O senhor falou agora. Mas eu acreditei em alguém que merecia ser acreditado. O senhor viu a capacidade e acreditou. Vamos lá. Gerli Novaes Guzo. Deus abençoe, pastor. Ela congrega na congregação de São José. Amém. O marido dela, evangelista, muito gente boa. Louvado seja Deus. E ela é mulher crente, ótimo. Amém, meu reverendo. Vamos lá? Acabou? É isso aí. É um prazer. Nós temos muita gente, muito culto dia terça-feira. Terça-feira, né? Tem bastante... Bom, a gente viu aqui agora, né? A participação aí do
dos membros do pastor Arlene, pessoas que amam ele, né, que tem um carinho especial. Pastor Arlene, eu gostaria muito de continuar esse bate-papo com o senhor. Eu sei que o senhor tem muito a contribuir, né, para as pessoas que estão assistindo em casa. É lógico que o senhor tem feito um excelente trabalho em Cantagalo e região, e isso é indiscutível. A minha esposa, missionária Janine, tem sido muito bem acolhida, muito bem recebida pela ADECAM, pelo senhor, pelos pastores que são responsáveis pelas ramificações, pelas congregações, né? Nós somos muito bem recebidos, né? Então é um prazer enorme receber o senhor aqui. Eu falo isso com o coração aberto. Aprendi a te amar, aprendi a te respeitar, aprendi a querer ter o senhor perto de mim. Então eu louvo a Deus pela sua vida e gostaria muito de que a gente continuasse esse bate-papo. Mas como a hora não nos permite mais, eu vou estar dando agora a oportunidade para o senhor fazer as considerações finais. O senhor vai olhar para aquela câmera ali e o senhor vai passar para as pessoas aí aonde te encontra, os horários de culto, enfim, o endereço da sua igreja. Fica à vontade, a câmera é sua, o tempo é teu. Primeiro eu quero agradecer a você por ter me convidado para esta hora aqui. Você é um amigo que veio assim, que surgiu e nos tornou amigo. Amém. A nossa sede é aqui na rua Rodolfo Tardim, 511. Domingo de manhã, domingo à noite, segunda-feira e quarta-feira as irmãs. E sexta-feira também. Aí quais são os horários? Tudo de manhã, no domingo é 9 horas. Sim. E os restantes é 19 horas. E as congregações, cada um tem culto. Sim. E aí segue esse padrão. Mais ou menos. Sim, senhor. O senhor quer deixar algum recado para alguém? Quer falar alguma coisa para alguém? Para sua esposa, para sua família, para alguém? Que eu vou dizer a você que a partir de hoje vai ter muita gente que vai mandar mensagem. Amém. Só isso. Louvado seja Deus. Eu que agradeço muito bem. Agradecer os meninos aqui também. O Vanilton, né? Ao nosso amigo ali da Miramar. Prazer aí. Pedi para ele ficar, ele ficou. Muito obrigado. Gente, vou ficando por aqui com mais esse Pod VM Cast. Amém? Muito obrigado por você me acompanhar até aqui. Espero você na próxima terça-feira com um novo convidado. Pastor Arlene, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida e estamos juntos até o céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado, povo. Amém.